Fala galera, tudo bem? Ó, estilo Sub-Zero, estou protegido nessa quarentena com a minha máscara. Nossa, dá nem para respirar. E você, já tem a sua máscara aí, né? Agora só pode sair de casa e olhe lá de máscara, hein? Nossa, até que doido. Nossa. Ah, pronto, assim tá melhor. Ai, professor, ficou melhor de máscara. Por favor, aí sintetinho sem graça. E aí, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula da semana. Nossa segunda aula sobre a evolução do modelo atômico. O modelo atômico e, é claro, importantíssimo para a gente interpretar aí o fenômeno que acontece com as ligações químicas, inclusive a estrutura atômica, correto? E aí, gostou da música passada? Olha essa música aí. O que você tá achando? Deixa eu consertar aqui. Opa, aí ficou um pouco mais escuro, tá melhor. O que você tá achando dessa musiquinha aí? Dire Straits. Seu pai ou sua mãe deve ter escutado essa música, hein? Eu tenho certeza disso. Ó, musicão. Curte ela aí. Vai falando pro prof depois se você gostou ou não da música, beleza? Vou parar ela aqui. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, mas nós vamos dar continuidade à nossa segunda aula da semana. Nós vamos comentar um pouquinho sobre a evolução do modelo atômico. Nós estamos aí interpretando os conceitos atômicos, a estrutura atômica. Nós já vimos a primeira partícula subatômica aí, que é o elétron. Esse que é dotado de carga negativa. Agora a gente vai caminhar um pouquinho com a estrutura do átomo, é claro, com toda tranquilidade, sabedoria, experiência do que vos fala professor Johannes. E aí, gente, vem comigo que você vai com certeza ser o melhor. Deixa eu colocar aqui o meu cursor aqui em cima, para a gente dar continuidade à nossa aula. Bom, nós vimos que todo esse caminho sobre a evolução do modelo atômico começou lá na Grécia Antiga, correto? Então, lá na Grécia Antiga, deixa eu consertar meu cabelo, tá um calor, gente. Lá na Grécia Antiga, nós vimos aí que tudo começou, é tanto que essa palavra átomo significa dizer partícula não divisível. Aristóteles comentou um pouquinho aí sobre a determinação que a gente tem com a matéria e a formação por meio desses 4 elementos, até que em 1808, um cara chamado John Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, ou seja, o que vai diferenciar um elemento do outro era o seu número de massa. Dalton também falou que toda matéria é formada por átomos. E é claro, átomos diferentes se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Dalton estava equivocado em muitas informações. Só para a gente já pensar um pouquinho, o átomo não é uma esfera maciça. Nós sabemos que hoje o átomo ele é ocupado por espaços vazios e um pequeno espaço preenchido que a gente vai ver na aula de hoje, chamado de núcleo. Mas Dalton estava correto em relação a algumas características e afirmações que ele havia dito. Primeiro, toda matéria é formada por átomos. Isso aí está correto. Toda matéria do universo é formada por átomos. E esses átomos se combinam formando novas substâncias. Leve em consideração que Dalton ele baseou-se nos conceitos da conservação das massas, ou seja, ele fazia alguns experimentos e ele percebia que a massa dos reagentes era igual à massa do meu produto. Foi então que um cara chamado Thomson descobriu o elétron. Vou aqui pular aqui essa animação que a gente já viu. Thomson então chegou à conclusão que o átomo é uma esfera ou uma estrutura gelatinosa, maciça, só que a partir de agora ela tem carga. É uma estrutura positiva, onde esses elétrons estão encrustados, grudados ao redor
desse átomo, que é extremamente positivo. Surge, então, o conceito da carga elétrica para o modelo atômico. Átomos, no caso, esses átomos são positivos e os elétrons estão grudados em toda a sua região, dando uma nulidade para essas cargas, ou seja, a carga positiva anulava-se a carga negativa. Na aula passada, nós vimos que o modelo de Rutherford serviu justamente para quebrar, para colocar em choque o modelo de Thomson. Então, mais uma vez, o modelo de Rutherford serviu para quebrar, para colocar em choque o modelo de Thomson. Por quê? Thomson, estudando os conceitos de radioatividade, ou seja, alguns elementos emitem radiações. Radiações essas que são caracterizadas alfa, beta e gama. Radiação alfa tinha uma carga positiva e a radiação beta tinha uma carga negativa. Mas eu vou falar aí sobre radioatividade uma outra aula. Eu vou especificar essa parte aí detalhadamente em uma outra aula sobre esses conceitos de radioatividade, beleza? Eu só queria que vocês prestassem atenção que a gente havia visto esse experimento. Eu tinha feito justamente essa animação aqui, comprovando a carga positiva, no caso a partícula alfa tinha uma carga positiva. Se o modelo de Thomson estivesse certo, o que iria acontecer? Essa partícula alfa ia apenas passar diretamente, mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu uma loucura toda, aconteceu tudo diferente. Professor, como assim? Aconteceu o quê? Bom, boa parte das partículas sofreram um desvio, e esse desvio não era contínuo, ou seja, às vezes era um desvio de 20 graus, 60 graus, 90 graus, inclusive esse desvio era totalmente repelido. Então, reparem que a ideia do modelo de Thomson era passar diretamente a radiação, só que não passou. O que aconteceu? Boa parte da radiação foi desviada, uma pequena porção foi repelida e, é claro, outras passaram. Isso significa dizer, a partir de agora, o modelo de Rutherford serviu justamente para regionalizar o átomo. Ou seja, o átomo não é algo maciço mais. Não é algo que é maciço, como Dalton e Thomson havia dito. Dalton e Thomson, eles afirmaram que o átomo era maciço, só que não. O átomo não é maciço. As conclusões para o modelo de Rutherford, eu parei justamente nesse slide aqui. Nós vamos estudar um pouquinho mais a partir desse slide, principalmente para a gente entender a estrutura atômica. Mas o que Rutherford chegou a concluir? Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada numa região. Foi aí que a gente agora vai regionalizar o átomo. O átomo tem duas regiões distintas. Uma que é o núcleo e a outra que é a eletrosfera. O núcleo é composto por uma carga chamada de prótons, que são extremamente positivos. E a eletrosfera é uma região onde os elétrons estão girando numa órbita circular. Muito cuidado! Uma das questões de vestibulares que os autores gostam de colocar bastante é falar que o modelo atômico de Rutherford, a órbita dos seus elétrons é elíptica. Eu não queria que você entendesse essa imagem plana. Eu queria que você interpretasse essa imagem aqui em três dimensões. Eu estou dando uma órbita circular nesse sentido, aí eu estou dando uma outra órbita circular nesse sentido e uma outra órbita também circular nesse sentido. Ou seja, os elétrons giram ao redor do núcleo com uma órbita circular. Por esse motivo que o modelo de Rutherford teve como ideia do sistema solar, fazendo uma alusão aqui, uma ilusão como se fosse o núcleo, o Sol, e os planetas do sistema solar, os elétrons. Então, gente, percebam, o modelo de Rutherford foi muito importante.
contribuiu principalmente para colocar em choque as ideias de Thomson, e agora nós sabemos, a partir de agora, nós sabemos que o átomo ele possui duas regiões. Uma, a eletrosfera, onde os elétrons estão girando, e a outra é o núcleo, extremamente positivo. Se a gente fizesse uma comparação em tamanhos, eu vou fazer uma comparação bem semelhante ao tamanho do núcleo e da eletrosfera. Imagine um estádio de futebol. Todo estádio de futebol é o átomo. A cabeça da ponta de um alfinete no meio do estádio é o núcleo. Professor, é muito discrepante esse tamanho. Olha o tamanho do núcleo, a cabeça da ponta de um alfinete no centro do estádio é o núcleo. Em contrapartida, a eletrosfera é toda essa região. Pois bem, meus queridos alunos, esse é o átomo. O núcleo muito pequeno, porém extremamente denso. Onde a eletrosfera é muito grande, mas sem massa nenhuma. É por isso que a gente fala, é por isso que a gente gosta de afirmar que a eletrosfera é uma região extremamente grande, mas com massa, insignificante. Em contrapartida, o núcleo é muito pequeniníssimo. Ele é muito pequeno, porém com massa pronunciada. Logo, é extremamente denso. Se a gente fizer as nossas afirmativas aqui, olha o que Rutherford disse e ele afirmou. O átomo não é mais considerado indivisível, porque ele é formado por outras subpartículas. O conhecimento de uma grande variedade de partículas menores que o átomo, as partículas subatômicas, que é o que eu já disse para vocês. Nós sabemos que os prótons eles vão dar origem, ou melhor, eles são originados por outras partículas menores ainda. E é claro, a estrutura do átomo possui duas regiões características, o núcleo e a eletrosfera. Tá claro o que Rutherford fez? Rutherford chegou à conclusão de que eu tenho uma região extremamente densa, porém muito pequena, que ele denominou de núcleo, que tem uma carga positiva, por isso que quando a radiação alfa ela se chocava exatamente com o núcleo, o que acontecia? Ela se repelia. E é claro, a eletrosfera com esses elétrons carregados negativamente, girando em uma órbita circular. Eletrosfera muito grande, muito volumosa, mas massa insignificante. Correto? Bom, até então eu não falei nada de nêutron. Esse carinha aqui, olha que cara bonito, bem vestido, cabelinho na régua, chamado James Chadwick. James Chadwick foi o grande responsável por descobrir uma outra partícula atômica, que é justamente o nêutron. Gente, o nêutron ele serve principalmente para equilibrar as coisas entre próton e eletrosfera. Por quê, professor? Porque o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. O nêutron ele tem carga neutra, por isso que ele é chamado de nêutron. Foi então que esse modelo de Rutherford foi um pouquinho aprimorado, professor Johannes, fala direito, aprimorado, onde o núcleo é formado pela união de prótons e nêutrons. Então, percebam, em 1932, James Chadwick descobriu a partícula do núcleo atômico, responsável pela sua estabilidade, que passou a ser conhecida por nêutron, devido ao fato de não ter carga elétrica. Por essa descoberta, coitado dele, ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? Gente, a gente costuma dizer que todos esses cientistas foram extremamente importantes hoje. A tecnologia, os avanços na medicina, na área da saúde, na área da indústria, de maneira geral, ela só conseguiu uma
uma notoriedade, um salto, um avanço com a descoberta e a interpretação atômica aí, beleza? Então é muito importante a gente dar crédito a esses carinhas, né? Carinhas que são verdadeiros cientistas gênios para justamente contribuir no nosso dia a dia. Então percebam, o núcleo, então ele é formado pela união de prótons, carga positiva, e, é claro, nêutrons, carga neutra, ou seja, sem carga, justamente para poder equilibrar essa referência de elétrons e prótons. E os elétrons, é claro, têm carga negativa. Se a gente fizer aqui uma comparação, repare que o novo modelo atômico, na contribuição de Rutherford, ele promoveu a divisão da estrutura atômica em duas partes, núcleo e eletrosfera, onde o elétron tinha carga negativa e ele girava ao redor do núcleo, lembrando órbitas circulares. Os alunos que estão fazendo as anotações aí, ó, deixem bem claro, órbitas circulares para o elétron. E o próton tem carga positiva. O próton e o nêutron estão presentes aonde? No núcleo. Aqui, gente, só para a gente poder perceber a relação com a carga elétrica e a massa. Lembra que eu disse para vocês que a massa do átomo está contida no núcleo? Praticamente, a massa do elétron é insignificante, porque se a gente fizesse uma conta aqui bem hipotética, repare, se eu colocasse prótons e nêutrons com valor igual a 1, a eletrosfera, o elétron seria 1 dividido por 1840, ou seja, seria um valor extremamente pequeno. Então não faz sentido você colocar a massa na eletrosfera, sendo que esse valor, não que ele é zero, mas ele é insignificante. E percebam a carga elétrica que eles chegaram à conclusão que um próton tem a carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulombs aqui é uma unidade de medida de carga. E os elétrons possuem exatamente a mesma carga, porém negativa. Reparem, os nêutrons sem carga, ou seja, carga neutra, correto? Então, que fique bem claro isso. Núcleo formado por duas partículas, prótons e nêutrons. Prótons, carga negativa, nêutron, carga nula, ou seja, sem carga. E a eletrosfera, ela é formada pelos elétrons, que giram ao redor do núcleo sobre uma órbita circular. Elétrons de carga negativa. Eletrosfera muito grande, imensa, ó, até saiu. Agora, a massa dela, ó, muito pequenininha. Em contrapartida, o núcleo é tão, ó, pequenininho, pequenininho, pequenininho. Cadê? Bem pequenininho. Porém, extremamente denso. Beleza? Interpretando um pouquinho mais, só para a gente fazer essa comparação, reparem que a partir de agora, a gente consegue determinar, a gente consegue fazer o número de prótons, o número de massa, e o número de nêutrons, é claro, o número de elétrons em um elemento químico. Primeiro, na partícula atômica, a gente vai identificar o que é o número atômico. Todas as vezes, quando vocês verificarem na tabela periódica, eu vou até colocar a tabela periódica aqui, ó. Cadê a tabela periódica? Deixa eu passar ela aqui. Olha a minha tabela periódica aqui bonita. Eu tenho um número que segue uma ordem crescente, ó. 1, 2, aí eu tenho aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, enfim. Eu vou seguindo até chegar nesse último carinha aqui, 118. Ou seja, o que significa esse número em ordem crescente na tabela periódica, professor? Esse número em ordem crescente na tabela periódica é o número atômico. O número atômico do elemento, ele indica o número de prótons. Então, todas as vezes quando você receber a tabela periódica, todas as vezes que você utilizar a tabela periódica, ninguém decora a tabela periódica, nós usamos a tabela periódica, né? Você vai ver lá uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar em 118. Essa sequência é o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons de um elemento.
Repare que o hidrogênio é 1, o carbono é 6, o oxigênio é 8, o sódio é 11, o enxofre é 16 e o cálcio é 20. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Nossa, estou suando. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Dalton acreditava que o que diferenciava um átomo de outro era a sua massa. Beleza? Eu até falei nessa aula de hoje. Porém, todavia, entretanto, não é a sua massa. O que diferencia um elemento químico do outro é o seu número atômico, ou seja, o número de prótons. Repare que o hidrogênio aqui não tem nenhum outro elemento que tem o número atômico igual a 1, não tem nenhum outro elemento com número atômico igual a 6, ou 8, 11, 16 ou 20 do cálcio. Então, meus queridos alunos, o que diferencia um elemento do outro da tabela periódica é o seu número atômico, que é o número de prótons. Beleza? Vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio. Átomos que apresentam ou que apresentarem o mesmo número atômico serão átomos do mesmo elemento químico. Ou seja, uma coisa é você falar átomos, outra coisa é você falar elementos químicos. Existem milhares de átomos, mas elementos químicos reconhecidos são apenas 18. Professor, como assim? Para mim, elemento e átomo é a mesma coisa. Não necessariamente. Por exemplo, existe um carbono que é usado na datação de fósseis. Eu acho que o professor de geografia já deve ter explicado isso para vocês. Carbono 14. Aqui eu tenho carbono 12. Eu tenho também carbono 13. Quando eu falo carbono 12, 13 e 14, é o carbono com massa 12, carbono com massa 13, carbono com massa 14. Esses átomos de carbono pertencem ao elemento químico carbono. Então, uma coisa é você falar que existem 118 elementos químicos. Outra coisa é você falar que existem milhares de átomos. Correto? Bom, pessoal, quando um elemento é eletronicamente neutro, ou seja, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, reparem que quando um elemento não tem carga, quando um átomo não tem carga, a gente vai ver isso daqui a pouco em íons, o átomo eletronicamente neutro, o número de carga positiva tem que ser igual ao número de cargas negativas, no caso, o elétron, beleza? E é claro, se eu sei o número atômico, repare, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso para um elemento eletronicamente neutro, quer dizer que é sem carga, beleza? Então, eletronicamente neutro significa dizer que ele é sem carga. Vamos identificar as outras partículas. O número de nêutrons. Por favor, o que eu disse para vocês sobre a massa do átomo? A massa do átomo não é o que está presente no núcleo. E o que está presente no núcleo? Prótons mais nêutrons. Por isso que a gente vai fazer uma equaçãozinha muito fácil mesmo. Não precisa se preocupar não com a matemática, porque você consegue fazer essas contas aí no dedo, beleza? A massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Aqui, gente, por uma questão de conveniência e, é claro, uma internacionalização, a massa é representada pelo símbolo A, beleza? Então, a massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Z aqui também pode ser prótons, que no caso é o número atômico, correto? Então, a massa é o somatório de prótons mais nêutrons. E numa simbologia, nessa simbologia, sempre você vai identificar o número de prótons, o número de nêutrons, o número de elétrons e a sua massa. Veja só, quando você recebe um elemento químico, eu sempre tenho um número em cima e um número embaixo. Por uma questão de organização mundial, a representação do número da massa sempre vai ser em cima. E a representação do número atômico é sempre embaixo. Ô professor, só que o senhor mostrou a tabela periódica, ela estava ao contrário. Gente, isso é apenas em tabelas periódicas. Na tabela periódica da Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, esse número é em cima, os dois.
Só que se você fizer uma representação oficial do elemento químico, sempre, olha só, a massa é o valor acima e o número de prótons é o valor abaixo. Repare que se eu tenho a massa e prótons, eu já sei massa, prótons, nêutrons e inclusive elétrons. Concorda comigo? Isola nêutron para mim, por favor. Isola nêutron. Então, passa nêutron, isola nêutron aqui. O número de prótons passa para o outro lado como valor negativo. Ou seja, pega a massa e diminui com o número de nêutrons. Reparem que se a massa do sódio é 23, o número de prótons é 11. E o número de nêutrons? 11, 23 menos 11, que vai ser igual a 12. Então, 12 é o número de nêutrons. Tem carga esse elemento? Carga a gente vai ver que tem carga positiva ou carga negativa. A princípio você não está vendo. Então, se é um elemento eletronicamente neutro, significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nessa simbologia que nós temos do elemento sódio, ai, professor, mas tá Na, tinha que ser SO. Ô, meu filho, tem que ser em latim, né? A gente sabe que se você estiver aqui, ou estiver lá no Japão, ou estiver lá na Conchinchina estudando o elemento sódio, você não pode usar a letra com o símbolo da região. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher uma letra que é universal para todos. A mesma coisa que a gente faz aí com a determinação das espécies, pessoal. Então, o sódio em latim é naudium, então Na. Alguns acabam sendo semelhantes, carbonos, ou seja, com um C, mas outros acabam sendo um pouquinho diferentes. Mas que fique bem claro isso para vocês, correto? Essa referência a gente vai fazer sempre. Maior valor é a massa, menor valor é o número de prótons. Como que você vai achar o número de nêutrons? A massa menos prótons. Beleza? Então, gente, independentemente de qualquer tabela periódica que você possa receber, se for uma tabela periódica, rapaz, está um calor aqui dentro, mas tudo bem, vamos lá. Independentemente da tabela periódica que a gente esteja recebendo, se é em cima, se é embaixo, eu, professor Johannes, não quero que você decore. Porque a massa é sempre em cima. Porque chega na hora da prova, você pode se confundir. Eu quero que você faça uma seguinte assimilação. É claro que a representação da massa é em cima e o número de prótons, que é o número atômico, é embaixo. Porém, faça essa seguinte assimilação. Quem que é sempre maior? É o que está presente no núcleo. O núcleo é o somatório de prótons mais nêutrons. Ou seja, a massa é sempre o maior valor. Viu na tabela periódica o elemento? Não se confunda. Massa sempre é o maior valor. E é claro, na próxima aula, pessoal, a gente vai ver o que significa esses cátions e ânions. Mas, já de antemão, explicando um pouquinho para vocês, cátions, existem elementos químicos que têm a tendência a doar elétrons, como metais. Em contrapartida, existem elementos químicos que têm a tendência a receber esses elétrons. Essa ideia de doar elétron, receber elétron, é o que vai formar justamente o cerne de uma ligação química, que é a união entre dois átomos. Só que isso eu vou deixar para a próxima aula. Por hoje, pessoal, já está de bom tamanho. Então, hoje a gente revisou aí toda a evolução do modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Nós vimos a interpretação de Rutherford, a regionalização do átomo, duas regiões, núcleo e, é claro, eletrosfera. Nós vimos a identificação. Repare que aqui, maior valor sempre é a massa, menor valor é o número atômico, que é o número de prótons. O número de nêutrons, basta você diminuir a massa menos esse valor, correto? Só que eu vou falar sobre cátions e ânions. Eu tinha um professor na faculdade, o professor foi o primeiro doutor em química orgânica do Paraná, primeiro doutor que alguém tem, professor Haroldo, que Deus o tenha, se vocês aí conhecem algum parente dele aí, o professor teve aula com ele, ele falava assim, o cation, o ânion, né? Enfim, né? Muita saudade desses professores que marcaram a nossa juventude, a nossa etapa aí. Espero que o professor também possa marcar a vida de vocês, viu?
principalmente para bem, não para mal, correto? Pessoal, forte abraço. O professor está morrendo de saudade de vocês. Voltem logo e acaba logo a quarentena. E ó, vou acabar a minha aula, o professor já estourou o tempo. Vou acabar a minha aula da mesma forma que eu comecei, ó, de máscara. Se você tiver que sair aí, ó, tem que usar o quê? Máscara, beleza? Então, tem que usar... Opa, tá torta, professor. Vamos colocar aí direito. Tem que usar máscara, ó. Usou a máscara e boa, beleza? Pessoal, forte abraço. O professor está morrendo de saudade de vocês. Tchau, obrigado!